Temos um teste para você. Adivinhe qual dessas 4 cenas utiliza CGI e quais não usam. Essa foi uma pergunta capciosa. Todas as 4 utilizam CGI. Há um equívoco comum no cinema que os efeitos práticos são inerentemente do que imagens geradas por computador, mas isso realmente não faz o menor sentido. Quando o CGI é bem feito, você não pode diferenciá-lo dos efeitos práticos a maior parte do tempo. Ao longo dos anos, novas técnicas de animação e artistas de efeitos visuais habilidosos levaram a arte do CGI para outro nível e agora eles são mais prevalentes nos filmes do que nunca. De Vertigo a Duna, veja como o CGI reinventou Hollywood. No alvorecer do cinema, o kit de ferramentas de um cineasta era bastante limitado. Os filmes nem tinham som e cor, sem falar nas explosões extravagantes que você vê nos filmes de hoje. Truques de perspectiva e efeitos práticos foram praticamente tudo. O que você vê na tela era real. As acrobacias que desafiam a morte de Buster Keaton cativou o público nestes tempos, mas o escopo do que o cinema pode retratar era limitado. O primeiro uso de CGI em um filme estava no clássico de Alfred Hitchcock, de 1958, Vertigo. John Whitney, um pioneiro da animação por computador, usou um computador de mira antiaérea e pêndulo para criar os efeitos espirais vistos na sequência de abertura. Não foi nada extravagante, mas marcou o início dos computadores sendo usados para filmes. Há muitos anos venho fazendo animação direta, usando técnicas de desenho à mão ou formas primitivas de manipulação de obras de arte de uma forma ou de outra. Algumas das coisas que Norman McLaren fez de fato, eu desenhei diretamente no filme. Mas foi só em meados dos anos 50, quando comecei a ver esses aparelhos, que ficou claro que havia grandes possibilidades para o desenvolvimento de máquinas de animação que iria manipular projetos de maneiras que nunca poderiam ser feitas à mão. Avançando alguns anos. Durante a produção de Westworld, o diretor Michael Crichton queria que o público visse o mundo através dos olhos de um robô assassino. Eles conseguiram esse efeito único com uma ferramenta que obtiveram de uma fonte muito improvável. Quando a Mariner 4 passou por Marte em 65, tirou as primeiras fotos em close do planeta vermelho. Outra foto tirando destaque, a viagem do Marine 4 a Marte, uma jornada de 325 milhões de milhas que retornou as primeiras fotos e dados já se reuniram próximo do misterioso planeta vermelho. Mariner 4 enviou de volta as fotos em código binário. 240 mil bits, representando o sombreamento de 40 mil dots, foram transmitidos à Terra. Os bits foram convertidos em imagens usando um complexo sistema de computadores, complexo naquela época. As fotos tinham uma aparência única para eles, quase como um exemplo inicial de pixel art. Os criadores usaram essa técnica para dar às fotos em perspectiva do robô um aspecto mais futurista e aparência digital. Come on, big fella, let's see what you got. I'd like to go against you and see what you are made of. À medida que os computadores se tornaram mais poderosos, o potencial do CGI no cinema começou a crescer. Vemos isso em Tron de 82, onde os artistas VFX ultrapassou os limites do que o cinema pode retratar. O visual brilhante característico foi conseguido fazendo personagens usar trajes preto e branco e filmar as cenas em um filme preto e branco. Em seguida, eles iluminariam o filme com a cor desejada, obtendo aquele olhar Tron. Mas talvez a coisa mais inovadora sobre o filme eram as animações. Sem ferramentas de animação disponíveis para eles, eles tiveram que inserir valores manualmente para cada objeto animado, a cada momento. Desnecessário seria dizer que foi um processo longo e tedioso, mas os resultados foram excepcionais para a época.
Estávamos atirando em pessoas em trajes preto e branco em conjuntos que eram pretos e colocando essas pessoas em mundos simulados por computador, que muitos desses fundos eram simulações, e então você estava colocando as pessoas neles, ou você estava colocando imagens simuladas em cenas criadas graficamente, e então envolvia as pessoas nisso. Para ter tudo isso homogeneizado e sentir que era o mesmo lugar, então você não falava, isso foi feito dessa maneira, e isso foi feito daquela forma. Eles não receberam o Oscar de melhores efeitos visuais porque o uso de computadores era considerado traição na época. A Academia de Cinema recusou-se a nomear Tron para efeitos especiais porque eles disseram que nós trapaceamos quando usamos computadores, que o que aconteceu é apenas incompreensível. Imagine estar tão à frente da curva que as pessoas consideram o que você faz uma trapaça. Visual effects can execute and deliver. The winners are Dennis Muir and Michael McAllister for Indiana Jones and the Temple of Doom. E as telas verdes? Eles provavelmente foram inventados nessa época, certo? Errado. Telas verdes realmente foram inventadas antes mesmo dos computadores existirem. Elas nem sempre foram verdes embora. Em 1898, George Albert Smith utilizou uma técnica de dupla exposição para substituir partes de imagens. Em vez de usar uma tela verde, ele utilizou um pano preto e empregou alto contraste para fazer os elementos pretos desaparecerem. Este método foi transferido para o cinema em 1903 com o filme onde foi usado para criar planos de fundo estáticos em um dos primeiros blockbusters de ação do cinema. Essas telas pretas depois se tornaram verdes porque é distintamente diferente dos tons de pele humana, o que torna mais fácil para isolarem e substituir por outra imagem ou vídeo. Telas verdes, também conhecidas como chroma key, agora são usados comumente em vídeo e fotografia para criar efeitos. Primeiro, as cenas são filmadas na frente da tela verde, então, na pós-produção, o software remove todo o verde, deixando uma camada transparente. Um novo plano de fundo é colocado sob esta camada, integrando perfeitamente com as partes não verdes da camada superior, substituindo perfeitamente a tela verde. Esta tecnologia, com a ajuda de computadores, tornou-se um elo em Hollywood, e agora é difícil encontrar um filme que não usa alguma tela verde. Enquanto os efeitos de tela verde estavam ficando cada vez melhores, o desenvolvimento da tecnologia de captura de movimento fez personagens CG próximo da realidade. Você provavelmente já conhece o Gollum e a incrível performance de Andy Serkis interpretando o personagem. A técnica envolve a gravação dos movimentos de atores ou objetos usando sensores especializados. Esses sensores registram a posição e orientação dos marcadores no espaço. Os dados capturados são então mapeados em modelos digitais, permitindo realismo, animação semelhante à humana. I ate all his people. CGI é difícil de evitar hoje em dia, mas nunca foi totalmente substituído por efeitos práticos no cinema. Em vez disso, permitiu que os artistas VFX usassem uma técnica chamada composição, onde os artistas VFX misturam elementos live action e CG para criar ambientes e cenas mais realistas. Duna de 21 é um ótimo exemplo, sendo usado em Modern Cinema. A nave espacial que você está vendo agora é na verdade uma miniatura, e o resto do ambiente é CG, criando esta foto incrível. Alguns argumentam que o CGI tira algo da magia do cinema, mas cenas como essa mostram que não é o caso. CG é outra ferramenta no kit do cineasta, assim como dublês, modelos e figurinos. Os artistas trabalham incansavelmente para fazer a visão de um cineasta ganhar vida com tempo e orçamento limitados. A maioria de suas histórias favoritas não seriam as mesmas sem a ajuda de CG. E da próxima vez que você vir uma incrível explosão ou viagem na velocidade da luz em um filme, você deveria ser mais grato porque algum cara colocou várias horas para fazê-lo parecer tão real.